graça e paz. Achei que eu não ia chorar hoje, mas não tem jeito. Hoje de manhã tivemos o Rubi, eu chorei um pouco, eu falei, mas hoje sei que Deus vai me dar graça e nós vamos, se for me dada a oportunidade, a gente vai compartilhar sim da palavra. Tivemos aqui por vários anos. E eu nunca pedi oportunidades, mas o pastor sabe que sempre que ele precisou, a gente estava pronto. E eu tenho uma alegria muito grande de servir a esse Deus. E quando estamos cantando, a gente começa a cantar esses cânticos, parece que é tão simples, mas de repente você começa a sentir uma unção tão gostosa. Você começa a perceber que o poder de Deus está aqui. Você começa a perceber que a unção do Senhor começa a invadir o nosso ser. E a alegria que você sente é muito grande. E você não tem como expressar isso a não ser cantando, se rendendo ao Senhor. A presença dEle é real, Ele está aqui. Eu fico pensando, Neemias, ele ora assim dizendo, só tu és o Senhor. Tu criaste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. E tu preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Eu fico olhando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem passado por dias maus, mas Deus tem sustentado o seu povo. Passamos alguns anos até sem vir e ver os irmãos, mas quando chegamos aqui, sentimos muita alegria em ver muitos de vocês, que estiveram conosco alguns anos atrás, aproximadamente 18 anos atrás, 19 anos já. Nós estamos em 2019, eu fui em 2002, 17 anos, vai para 18 anos já. E a gente vê quantas pessoas estão aqui firmadas. Eu sei que muitos já não estão aqui, alguns mudaram, outros até se esfriaram, se enfraqueceram, por não ter uma convicção de fé plena no Senhor. Mas eu louvo a Deus por vocês que aqui estão, muitos de vocês que cultuamos juntos, ainda estão aqui firmados no Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Disseu, irmã Ruth, sempre foram exemplo para nós. Sempre os meus meninos lembram da irmã Ruth, pastor Disseu, são os nossos líderes espirituais por muitos anos já. O que aprendemos foi com eles. E eu sei que Deus tem honrado esse casal, e continuará honrando, dando forças para cumprir o ministério que foi dado a eles. E eu quero nesta noite agradecer ao meu Deus, porque Ele tem me sustentado também ali em Campo Grande, a minha família, meus filhos, meus netos, e temos ali não trabalhado muito, mas naquilo que podemos, temos também manifestado o bom cheiro de Cristo naquele lugar, porque entendemos que fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados por acaso, nós não fomos chamados para pertencer a uma religião, a uma igreja. Nós fomos chamados para pertencer à família de Deus, os concidadãos dos santos, da família de Deus. E entendemos que a nossa passagem aqui é muito rápida. Aqui nós estamos simplesmente fazendo um estágio. Esses cânticos que nós cantamos aqui, esses louvores que damos aqui ao Senhor, nós vamos continuar com isso. Hoje ainda lembrava desse texto lá de Apocalipse.
quando João contemplava uma multidão de pessoas de vestes brancas e pergunta ao ancião, ele diz: quem são estes de vestes brancas? Quem é esta multidão? E o ancião responde: estes são os que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, as branquearam. Tem um outro versículo que ele diz: estes não amaram a sua vida até a morte. Estes vieram de grande tribulação. Estes rejeitaram as dádivas do mundo para estarem no reino do Senhor. Estes viverão para sempre glorificando ao Senhor, porque foram chamados. E esta multidão cantava um cântico dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, o poder, a vitória, a majestade, porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos. E nós estamos incluídos nesta geração que adora ao Senhor, e que vamos estar ali sim, diante do Senhor. Porque o Senhor declara em Isaías 43, 21, ele diz: esse povo eu formei para mim, para que me desse louvor. E não há outra finalidade de estarmos aqui a não ser por isso, a render o nosso coração, render a nossa vida a Ele, dizendo: Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque um dia eu era cego e agora vejo. Muito obrigado porque um dia o Senhor me tirou da potestade das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, essa conversão, e foi isso que aconteceu conosco também. E hoje de manhã, compartilhava com os irmãos na Vila Rubi, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e eu parei no versículo 12, do primeiro capítulo de Colossenses, e eu quero falar um pouco mais, continuar um pouquinho mais daquilo que o Senhor colocou no meu coração na parte da manhã. Mas eu sempre lembro, e agora quando nós estávamos cantando, eu falei: Senhor, esse não é outro lugar senão a Tua casa mesmo, e a Tua presença aqui nos deixa claro de que a Tua majestade é real, que o Senhor é realmente tremendo. E eu tenho certeza que foi por isso que o salmista, escrevendo o Salmo 133, diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Ele diz: porque é como um óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre as vestes, que desce, que refrigera. Ele diz: é como o orvalho dos montes de Hermon. Mas ali no final daquele texto ele diz assim: porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui que o Senhor quer te dar essa revelação de vida e de vida abundante. Nós estamos vivendo sim dias maus. Está na palavra de Deus, ele diz: nós vamos enfrentar dias de ver homens cruéis, insensatos, profanos, desobedientes a pais, a mães, homens que não pensam duas vezes para tirar a vida de alguém, homens cruéis, e nós temos visto isso nos noticiários. Quanta crueldade que a gente fica pensando: Senhor, como pode ser isso? Como pode um coração ser tão mau a ponto de fazer isso? Mas o Senhor tem uma promessa para os seus filhos, onde Ele diz que nós enfrentaríamos sim essas tribulações. O próprio Jesus disse isso: no mundo vocês terão aflições, vocês vão ficar talvez até desanimados, mas não estejam desanimados, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Não desanime em ver tanta tragédia, tanta coisa. Coloque os seus olhos nele. Quando os seus olhos estão postos nele, as circunstâncias, elas são pequenas, porque Ele é maior.
Eu fico lembrando de Davi, no livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 11, é um texto que eu amo. Quando ele ora, quando ele diz, quando ele contempla o Senhor e diz: tua é a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm de diante de ti, tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos está o engrandecer e o dar força e vida a tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus digno de louvor. É o nosso Deus que nos chamou, tem feito grandíssimas e preciosas promessas a nós. Conforme diz o apóstolo Pedro, ele diz: fomos chamados para estas grandíssimas e preciosas promessas. Promessas que ele diz, elas não podem murchar. É 1 Pedro 1,3? Para esta herança ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. E eu tenho certeza que se nós estivermos com os nossos olhos postos nesta nossa herança, se o nosso coração deseja esta herança, ela nos diz aqui o texto que ela é incontaminável, ela está guardada para nós nos céus, e é isto que gera em nós a força para vencermos as circunstâncias desta vida. Se nós não tivermos esta esperança, certamente vamos desfalecer, porque não temos esperança. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não podemos desfalecer como aqueles que não têm esperança, porque nós temos uma esperança. Nós temos tantos textos que nos remete a esta fidelidade de Deus, a esta grandeza de Deus, a este poder soberano que opera em nós. E nós não podemos deixar de glorificá-lo por isso, por Ele ter nos alcançado, ter chamado ao seu aprisco, ter nos dado esta vida abundante que Ele nos trouxe. Nós glorificamos, exaltamos a Deus por cada um de vocês que estão aqui nesta noite, que têm estado por estes anos todos, depois que abraçaram esta fé, estão aqui firmados no Senhor. Ajuda-nos, encoraja a isto. Ele diz: escrevendo esta minha carta, eu tive por necessidade escrever isso para vocês, a que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada a vocês. Para que não seja o caso, não está escrito ali, mas eu contextuando, eu posso dizer, para que ele vê assim, para que não seja o caso de vocês se esmorecerem e chegarem a desanimar na fé, e abandonar essa fé, e a tirar essa visão do Senhor. Há uma necessidade de batalhar por isso. E quando nós falamos em batalhar, nós precisamos estar certo de que uma das batalhas é nos esforçar para estar na casa do Senhor. Porque nós lembramos de Davi, no Salmo 27, quando ele diz: esta é uma coisa que eu pedi ao Senhor e buscarei, é que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da escuridade Ele me esconderá no seu pavilhão. Então, por esse texto, nós entendemos que há o dia da escuridade. Todos nós passamos por esse dia da escuridade, por esse dia que nós não gostaríamos de passar, por circunstâncias que nós não esperávamos que ia acontecer conosco, que aconteceu, ou acontece, ou vai acontecer, vai chegar esse dia. Mas se você estiver com seus olhos firmados no Senhor, olhando para esse autor e consumador da sua fé,
certamente Ele te esconderá nesse pavilhão e você passará por a turbulência. Então eu louvo a Deus por vocês que estão aqui, firmados no Senhor, e que têm estado de pé diante do Senhor. Então eu quero continuar o que eu falava hoje pela manhã, dessa primeira carta de Paulo aos Colossenses. Certamente estava preso e ele fica sabendo da atitude dos colossenses, ele se alegra nisso e ele começa a agradecer a Deus. Por isso eu não vou ler aqui o começo do capítulo até o versículo 12, mas somente vendo o contexto daqui, ele fala, eu estou feliz por vocês, porque eu vejo o amor de vocês para os colossenses, para com a igreja, e que vocês estão respeitando a Epáfras, o vosso fiel ministro aí, e eu estou alegre com isso, mas tem algumas coisas que eu ainda quero acrescentar a vocês, é que quando eu soube dessa atitude de vocês, isso está no versículo 9, ele diz, por esta razão, nós também, desde o dia em que nós ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios desse conhecimento, da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e com gozo. E aí quando eu vejo isso daqui, quando eu vejo esse capítulo 1, capítulo 2, eu fico vendo do esforço do apóstolo Paulo, em fazer com que os seus contemporâneos, com os colossenses, com os gálatas, com os éfesos, de todas aquelas regiões, para que eles pudessem entender o que ele tinha aprendido, o que ele tinha alcançado, que era formar Cristo dentro dele. O esforço dele era esse. Irmãos, eu quero que vocês saibam, no capítulo 2 ele vai dizer isso, eu quero que vocês quero que vocês saibam o esforço que eu tenho, porque quero que saibais quão grande combate eu tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Esse é o mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esse é o mistério de Deus. E esse mistério foi revelado a nós. Se vamos ver Tito 2,11, ele diz, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E aí eu me lembro desse texto, porque nós sabemos, ele diz, é uma tão grande salvação, e essa salvação foi revelada a nós. E o apóstolo Paulo agora, escrevendo aqui as suas cartas, ele diz, irmãos, eu quero que vocês saibam o meu esforço, o que é que eu quero que vocês entendam. Isso é um mistério que foi revelado a mim, e que eu quero que o Senhor revele também a vocês. E essa tem sido a nossa preocupação, por onde temos andado. Por quê? Porque nós temos visto muitas pessoas que estão até no nosso meio, mas de repente você fica sabendo, o irmão está desviado, ou o irmão está em depressão, ou o irmão está não sei o quê. Irmãos, tudo que nós precisamos é descobrir esse mistério de Deus, é Cristo. E o apóstolo Pedro vai dizer, também, parece que na segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 também, ele diz assim,
tudo o que diz respeito à vida e piedade, o Senhor já nos deu, pelo conhecimento de Jesus. Se você quer ter vitória na sua vida, quer ser abençoado, quer ser próximo, o que você quiser, você precisa conhecê-lo. Você precisa buscar nele, você precisa entender que já foi dado a você. Tem muitas coisas que nós vemos muitas vezes pessoas dizendo, mas Deus tem sempre o melhor para você, o melhor está por vir. Nós sempre ouvimos isso. Deus tem o melhor? Tem sim. O melhor está por vir? Pode ser. Mas tudo que o Senhor tinha que fazer, Ele já fez, já deu. E agora somos nós que temos que reconhecer essa dádiva de Deus e atentar para isso, conforme nos diz o escritor aos Hebreus. Ele diz, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É nele que está a vitória, é nele que está a vida, é nele que está todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo escrevendo, Paulo, lá em Atos, é no Areópago, que ele está ali vendo aqueles deuses e tudo mais, mas eu estou me lembrando da sequência daquele texto, quando o povo começa a dizer que eles estão, e agora, será que é o capítulo 17 de Atos? Mas o que me lembra aqui, não é nem os deuses desconhecidos dele, mas ele diz, irmãos, eu vou ver do versículo 23 em diante, porque é onde ele menciona esses deuses desconhecidos. Ele diz assim, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os seus limites, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então nós entendemos e pregamos e cremos que nele vivemos, nele existimos e que ele é a razão de tudo, em todos e para todos. Tudo que precisamos está nele. E tudo que nós precisamos fazer é crer na obra, nessa obra salvadora, nessa dádiva de Deus a nós, que não é outra pessoa senão o próprio Deus que se dá a si mesmo e desce em busca de cada um de nós. Isso é valioso, é precioso, que nós não podemos deixar de crer ou de prostrarmos diante dele para agradecer. E é isso que o apóstolo Paulo aos Colossenses vem dizer nessa carta, dizendo no versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, dando graça ao Pai. Tudo que precisamos fazer é nos render, é dar graças ao Pai e saber que tudo é dele, por ele e para ele. Nós vamos ver isso lá no final da carta aos Romanos, quando ele ora dizendo, ele contempla também, ali é um texto que nós sempre mencionamos, oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quem conheceu os intentos do Senhor? Quem são insondáveis os seus caminhos? Quem foi seu conselheiro para que seja recompensado? Ele diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ele é digno de toda a adoração, todo louvor.
E o apóstolo Paulo diz: vamos dar graças ao Senhor, porque Ele nos fez idôneo para participar. Foi o seu amor que nos resgatou, que nos fez idôneos para entender esse mistério. Mas o versículo 13 ele diz: Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E quando nós lemos este versículo, nós lembramos de alguns outros textos também, que o apóstolo Paulo pede para nós lembrar. Ele vai dizer, penso que aqui no capítulo, não é, eu estou meio esquecido das referências, mas o que eu lembro é a palavra dele, que ele diz assim: portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo estáveis longe, estavam sem Deus, vocês eram perdidos. Ele pede para lembrar, porque isso, nós somos humanos, esquecemos, mas diz: lembrai-vos de que vós, se alguém achar, para ser mais fiel ao texto, ele diz: lembrai-vos, é nessas cartas aqui, do capítulo 2 não é de Colossenses, né, de Filipenses. Mas vamos, se alguém lembrar, me diga aí. Mas ele diz aqui, que Ele nos tirou dessa potestade, do poder das trevas. Gálatas 1,4, ele diz: Ele nos livrou do presente século mau. Foi isso que aconteceu conosco. Ele nos livrou. Efésios 2, acho que é Efésios 2 aqui, eu marquei Efésios 2 aqui, não marquei o que é, mas... amém, Efésios 2. 2:11, isso. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Este é o processo de salvação que Deus nos trouxe através do seu Filho. Ele está dizendo aqui: já pelo sangue de Cristo vocês chegaram perto. E quando eu leio isso, eu lembro da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele diz que o amor de Cristo, tem alguns versículos aí que eu me lembro agora, e no capítulo 5, no versículo 14, ele vai dizer assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que um morreu por todos, logo todos morreram, e um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Mas aí tem o texto que nós sempre mencionamos, e todo mundo sabe de cor, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que me fez lembrar desse texto, da segunda carta aos Coríntios, nesse texto que nós estamos mencionando, é que a continuação do texto, ele vai dizer assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós esta palavra da reconciliação. Quando esta palavra entra em nós, nos leva a esta reconciliação com Deus, que é o que o apóstolo Pedro vem a dizer, que nós fomos gerados de novo pela palavra. Essa palavra que gera em nós a vida. Aí a necessidade de cada um de nós
nos exercitarmos na palavra de Deus. Não basta estar na igreja, não basta ouvir a pregação, não basta ouvir as pregações. Agora, a maior parte das pessoas querem ouvir só mais as pregações na internet. Esses dias fiquei até triste com meu irmão, que ele falou assim, não, a igreja para mim não vou. Não vou porque a gente vai lá, as pregações, o pessoal só quer agradar o povo, não tem mais aquela pregação que a gente aprendeu, não tem isso. E aí eu estou vendo a pregação na internet, faço minha oração e tal, Senhor. E assim nós temos visto muita gente. Mas nós não podemos deixar de nos alimentar por esta palavra. Porque é ela que gera em nós a segurança, a paz, a alegria, a força para nós continuarmos a nossa caminhada. Porque ela não é uma palavra comum, ela é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, ela gera vida. Então o esforço do apóstolo Paulo, aos seus contemporâneos, e não somente aos seus contemporâneos para estas cartas quais foram direcionadas, mas a nós hoje também. Porque ele diz assim, quando ele escreve ele diz para os que estão em Laodiceia, e aos quantos, aqui mesmo nesse texto ele vai dizer também, lá na carta de Laodiceia também, ele vai dizer, mas aqui, Laodiceia, a carta aos Filipenses também, né? Mas aqui ele diz assim, a todos quantos não viram o meu rosto em carne, é para vocês que eu estou escrevendo, e somos nós. Não foi só para aquela geração, para aquela época. Essa palavra é para nós hoje. Esse esforço dele era para que Cristo fosse formado dentro de cada um. Por isso ele vem a dizer aqui, ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que ele diz assim, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, o reino do Filho do seu amor. É um reino diferente, é um reino que não é comida, não é bebida, não é, ele diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é essas coisas, é gozo, é alegria, é paz do Espírito Santo. E quando nós vamos ver um pouquinho o que é reino, reino significa algo que tem um superior, um rei. Se é um reino, tem um rei que domina. Que nesse caso aqui nós entendemos que esse reino, que ele agora nos transportou, é um reino em que nós não temos mais direito de opinar, ou de falar, ou de querer fazer algo para nós mesmos. Nós temos que estar inteiramente debaixo do domínio desse rei. Como é que eu digo que eu estou debaixo da ordem de um rei e eu quero andar pelo meu próprio caminho? Não tem como. E era isso que o apóstolo Paulo está tentando explicar para estas pessoas. Que há um reino, que há um domínio sobre nós, que nos leva a um patamar muito mais alto do que o nosso, que nos leva a uma dimensão que as circunstâncias desta vida não vai nos atingir. Então ele tinha esse esforço, e ele diz, mas isso é um mistério, esteve oculto por muitos anos, mas por muito tempo, mas agora foi revelado. E esse agora não é agora hoje, não é que nós achamos agora o fio da meada, achamos agora, não é. Esse reino, ele está dizendo que esse mistério foi revelado na vinda do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, foi revelado. Mas infelizmente ainda está oculto a muitas pessoas. E quando ele escreve a sua carta aos Coríntios também, ele diz assim, se ainda esse mistério está oculto, se ainda o nosso evangelho não
como que é a palavra, não é oculto, ele diz, se ainda o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, porque Satanás, o Deus desse século, tem cegado os olhos, a vista dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Deus, da glória de Cristo em nós. Mas eu quero glorificar a Deus por você que está aqui nesta noite, porque Ele abriu os teus olhos e você está aqui. Certamente Ele abriu os teus olhos, porque senão você não estaria, você não sobreviveria. E era esta a preocupação do apóstolo Paulo, e eu quero nesta noite trazer a vocês isso, a vocês que já estão firmados, mas cuidem-se. O apóstolo Paulo diz isso, ele diz, vocês que estão de pé, cuidem para que não caia, porque nós estamos enfrentando dias terríveis, e havemos de enfrentar muito mais, mas quando este mistério é revelado em nós, todas as coisas se tornam pequenas diante daquilo que foi revelado em nós. Ele diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Se ele for, ele é a cabeça do corpo da igreja. E o que eu quero dizer nesta noite a você, se ele for o teu cabeça, você jamais vai se sentir ofendido por calúnias, por difamação, por qualquer coisa que seja. Se esse mistério de Deus, que é Cristo, for revelado no teu coração, você jamais vai considerar coisa alguma deste mundo como sua, ou vai ter desejo de buscar isso. Por que eu digo isso? Porque esse apóstolo Paulo que nos ensina, que nos adverte quanto a isso, ele é o exemplo dessa mudança na nossa vida. Então eu começo a lembrar do relato dele, no capítulo 26 de Atos, por exemplo. Ele está diante do rei Agripa, e ele começa a relatar ao rei Agripa o que aconteceu com ele ali no caminho de Damasco. E ele fala, rei Agripa, eu estava indo assim, e apareceu uma luz, um clarão, e me aconteceu assim, explica ali para o rei Agripa. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o do versículo 16 em diante, que ele vai dizer assim, o versículo 15, vamos ter que ler o 14 para completar, né? Que ele diz assim, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu estou mencionando esse texto, lembrando dessa passagem, porque nós conhecemos esse texto, ou este fato que aconteceu na vida de Saulo, no capítulo 9 desse livro de Atos. E eu estou lembrando disso porque nessa conversão, a Bíblia diz, se a gente não está aqui nesse texto que ele está dizendo ao rei Agripa, está lá no capítulo 9, ele vai dizer que ele ficou cego, e nós conhecemos essa história, que naquele clarão, ele ficou cego, ele caiu por terra, e ele ficou cego.
E aí Deus ordenou a Ananias que fosse até lá na rua tal, e você encontrar um homem que está orando, você vai pôr as mãos sobre ele, ele vai voltar a ver. E aí quando eu vejo essa história do apóstolo Paulo, eu entendo que o mesmo precisa acontecer conosco. Porque o apóstolo Paulo, se a gente vai ver a história dele, ele diz, olha, eu posso até me gloriar do que eu fui. Nos da minha época, eu excedia em conhecimento, em tudo. Ele não era um qualquer. Ele era respeitado. Ele tinha carta dos maiorais para fazer o que ele queria. E quando aconteceu isso, que ele cegou, esse processo deve também acontecer nas nossas vidas, que é o que? Cegar para tudo aquilo que ele era, porque agora nós não estamos mais naquela dimensão, naquele reino, não estamos mais, agora nós pertencemos a um outro reino, e aquilo que para nós, e aí vem então a história dele, ele mesmo relatando, quando, na carta aos Filipenses, ele começa a dizer, tudo que para mim era ganho, eu considerei como um lixo, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Porque é Ele agora a razão do meu viver. Porque agora que eu aceitei a Ele como meu Senhor, como meu Salvador, eu agora não quero viver mais para mim. Eu já estou crucificado com Ele. E agora eu não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o processo que precisa acontecer na nossa vida também. Entender que Ele morreu por todos, logo nós também morremos. E se morremos, não é para viver em busca de casa nova, carro novo, dessas coisas do mundo. Até porque nós entendemos e cremos que a nossa cidade não é São Paulo, não é Campo Grande, não é aqui. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor. Por que é que nós temos que ficar lutando aqui para coisas materiais? Quando o próprio Jesus ensinando, ele diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam, e nós sabemos que é assim. Mas ele diz, ajuntai tesouro lá no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não roubam. Onde estiver o vosso tesouro, está o vosso coração. E nós sabemos disso. E nós temos muitos textos que vai dizer, o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo as suas cartas, a Timóteo, por exemplo, ele diz, Timóteo, fala para os ricos dessa terra que não ponha a segurança deles na incerteza dessas riquezas. Insiste em ler, em pregar, ensina isso. Porque a riqueza maior é Cristo. Ele falou, eu considerei tudo como perda para que eu possa alcançar a Ele. Tudo. E era esse o esforço dele para que os colossenses, os tessalonicenses, os filipenses, todos esse povo, também deixassem que Cristo fosse formado dentro deles. O esforço dele era para que este povo, os seus contemporâneos, e nós também hoje, possamos deixar que Cristo seja formado em nós. Aqui no capítulo 1, versículo 26 desse Colossenses, ele diz, é Cristo em vós, é a esperança da glória. Não, 26 ele diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Mas eu quero encerrar nesta noite estas minhas palavras, dizendo a cada um de vocês, não foi somente o apóstolo Paulo que teve esse encontro, não foi somente os discípulos, os profetas, não foram. Todos nós que estamos aqui tivemos esse encontro com o Senhor, e não foi em vão. Nós lembramos do apóstolo Pedro,
no capítulo 2, versículo 9, da sua primeira carta. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está aqui porque o Senhor te chamou. Mas há muitas pessoas que também precisam ser agregadas a este aprisco. Quando Jesus fala, através de João ali, nós temos este relato, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele vai falando e tudo, mas chega um versículo que ele vai dizer assim, ainda há muitas ovelhas que precisam ser chamadas ou arrebanhadas a esse aprisco. E você, que é geração eleita, é para este fim, para trazer outras vidas, seja o teu cônjuge, seja o teu filho, seja o teu pai, seja o teu amigo, seja um teu parente ou não parente, você foi chamado para ser este missionário do Senhor aqui, nesta última hora da igreja na terra. A alegria de Paulo aos Colossenses era que eles estavam frutificando. Me alegro porque eu vejo que vocês estão frutificando. E nós vamos ver vários textos, quando o próprio Jesus pede isso, ou que nos dá esta incumbência. Nós vamos ver ele dizendo, não escolhestes vocês a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai seja glorificado. Nós vamos ver outros textos também, onde ele vai dizer que nós temos essa responsabilidade. Quando nós vamos ver Atos 1:8, ele vai dizer isso, ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A responsabilidade é de vocês. Ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer, vocês são a carta aberta, lida por todos. Vocês são o bom cheiro de Cristo, nos que se perdem, nos que se salvam. Vocês são o bom perfume. E eu tenho certeza que não é diferente para a igreja do Parque América. Vocês não foram estabelecidos, nós não fomos estabelecidos aqui simplesmente para ser mais uma igreja, mas sim para ser luz para este bairro, para esta cidade. A responsabilidade é nossa, aonde estivermos. Foi o que ele deixou no capítulo 28 de Mateus, também nas suas últimas instruções. Ele diz, ide, ensinai. Quero ler para ser mais. Ensinar, isso, amém. Mateus 28. É um texto bastante conhecido, mas para ser mais fiel a toda a letra aqui. 28 difícil aqui. Pregava versículo 20. É o 20. Ensinando-as a guardar, mas tem um outro aqui, né? Não. Sim, é do 18 em diante. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que é-me dado todo o poder no céu e na terra? Porque aqui ele já havia ressuscitado, ele já havia tomado a chave da morte e do inferno. Aqui ele já dominava sobre tudo. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as
a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós entendemos que esta ordem, se nós vamos ver lá em Marcos também, ele vai dizer isso, que nós devemos ir de pregar o evangelho a toda criatura e tudo mais. Então o que eu quero deixar para você nesta noite é que não ponha a sua visão nas coisas desse mundo. Faça cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque diz o apóstolo Pedro, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Não tem onde você tropeçar, se os seus olhos estão postos no alvo que é Cristo. O apóstolo Paulo deixou claro isso. Ele diz, eu não julgo que eu tenha alcançado aquilo que eu quero alcançar, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. Eu espero que você, que está aqui nesta noite, que tenha aprendido do Senhor, possa também fixar os seus olhos neste alvo, e não deixar que as circunstâncias desta vida venham tirar essa gloriosa herança que há para você guardada nos céus. Não deixa que as circunstâncias desta vida, seja quais forem, não deixa que isso venha te enganar ou enganar o teu coração, que seja maior do que aquilo que tem preparado para você. Tudo que você possa imaginar de conquistar nesta terra é muito menor do que Deus tem preparado para você. Tudo que você possa imaginar, que você consiga alcançar, pelos teus méritos, pelo teu dinheiro, pelo teu conhecimento, intelecto, tudo mais, será mínima coisa diante daquilo que o Senhor tem para você. Ele diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu nem no coração, são coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam. Então Deus tem muito para nós, Ele já tem dado, já deu, é nosso. Nós cantamos, é nossa herança, tudo que Ele conquistou na cruz é nossa herança e é. Mas nós muitas vezes não desfrutamos porque não buscamos isso. Porque não deixamos que Ele revele em nós aquilo que Ele quer. Eu louvo a Deus porque Ele nos dá tudo isso de graça. Nós não precisamos de capacidade intelectual ou financeira para alcançar qualquer coisa disso. Eu sempre lembro do Salmo 50. É tremendo quando o Senhor começa a dizer, o que é que vocês estão pensando que eu estou querendo de vocês? Vocês estão pensando que eu estou querendo bezerro, bodes de vocês, eu oferta? Não é isso. Se eu quisesse isso, todos os animais do campo são meus. Eu quero é um coração voltado para mim. Então, irmãos, que Deus possa abençoá-los grandemente e fortificá-los na fé a cada dia, para que nunca o seu olhar se desvie da grandeza desse mistério de Deus que é Cristo. Nunca se desvie dessa herança. Foi um preço muito alto, pago, para que nós estivéssemos aqui hoje. Ele próprio. Nós vamos ver tantos textos disso, como de João 3,16, que o texto que todos sabemos, que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós vamos ver Ele próprio, o Senhor próprio, se dando a si mesmo por nós, para preparar, Ele diz, para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Nós vamos ver tantos textos que nos chamam a atenção para essa responsabilidade nossa e para essa responsabilidade de adoração ao Senhor. Ele é digno de toda a adoração, todo louvor, toda a honra e toda a glória. Então não tire do Senhor o seu olhar. Se os teus parentes não querem ir com você, vá sozinho. Se o marido, se a esposa, se os filhos, se os pais não querem te acompanhar, venha. Venha você para a igreja, venha adorar ao Senhor. Não se enfraqueça porque Ele enfraqueceu, mas pegue firme, porque a recompensa é certa. Amém?
Eu sou grato a Deus, porque Ele tem nos sustentado e tem nos dado esta segurança de que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus abençoe grandemente, certamente nós não vamos demorar muito de voltar aqui não. Amém? Deus abençoe cada um, que a graça e a paz seja com todos.